Hoje, 12 de setembro de 2025, quinta-feira, vamos fazer o estudo no livro de Romanos, capítulo 12, Epístola de Paulo, uma série de estudos sobre este livro, que é um tratado teológico do cristianismo, feito pelo apóstolo Paulo, o maior intelecto da sua geração apostólica. Vamos começar com uma oração. Senhor Jesus, pedimos iluminação no nosso coração, perdoa nossos pecados, nos prepara para esse estudo, e aos nossos ouvintes, em nome de Jesus, o Pai Celeste, com socorro do teu Espírito Santo. Amém. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a nossa vida deve ser pautada pelo oferecimento dos nossos atos, pensamentos, desejos, dentro da lei de Deus, dentro da vontade de Deus, o nosso culto racional. Então, seguirmos a palavra de Deus, tanto na família, nas relações pessoais, comerciais, econômicas, políticas, sociais, jurídicas, para prestarmos contas diante de Deus, como que fazendo o bem sempre e o bom, como se fazendo para Deus. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois eu digo pela graça que me é dada a cada homem dentre vós, que não pense de si mesmo mais altamente do que deve pensar, senão que pense com sobriedade, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Então, um dos primeiros pontos é nós cristãos não pensar que nós somos capazes de eliminar o mal que está aí, né? Os falsos juízes, a falsa justiça, as perseguições. Nós não somos, não temos essa capacidade, esse poder de fazer isso, né? Então vamos pensar nós como conosco mesmo, com sobriedade, segundo a medida da fé que Deus dá a cada homem. Sempre consultando a Deus, a sua vontade, e crendo em Deus que nos protege, nos guarda, e pedindo sempre a proteção desse Deus maravilhoso. Porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membro um dos outros. Então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, profetizemos segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensinar. O que exorta na exortação, o que reparte, faça com simplicidade. O que governa com diligência, o que demonstra misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, aborrecer o que é mal e apegai-vos ao que é bom. Então aqui a pessoa não deve ter ciúme porque alguém é pastor, teólogo, ou mestre, você não é apenas o porteiro da igreja, ou você é apenas aquele diácono que ajuda nas necessidades dos irmãos da igreja. Não há distinção, não há valor diferenciado um do outro. Todos nós somos corpo em Cristo e membros um dos outros, mesmo que as nossas funções, as nossas capacitações, nossos dons de ministério seja diferente, seja ensino, seja exortação. Exortação qualquer cristão pode fazer, exortar pela palavra, dizer, olha, tenha paciência, confie em Deus, isso é uma exortação, mas sempre com simplicidade, governando sempre com zelo, aqueles que governam, com diligência e com misericórdia, né? Caridade, que é o sinal de Deus, é o amor, a misericórdia, o perdão. O amor seja sem hipocrisia, seja amigavelmente afeiçoado uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, sempre demonstrando um bom amor fraternal, uma boa amizade uns com os outros. Não sendo negligente nas atividades, mas sendo fervente no espírito, servindo a Deus. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Então, a oração, a esperança, é o que nos move ainda em vida nesse corpo organo mineral, antes da nossa alma receber a graça da salvação com os santos anjos para o céu, a beatitude, a alegria e o gozo eterno no Espírito Santo, compartilhando a necessidade dos santos aceitados à hospitalidade. Então nós somos peregrinos nesse mundo, então devemos hospedar os nossos irmãos com carinho, receber as suas visitações, as suas comunicações e abençoar os que nos perseguem, abençoar e não amaldiçoar. Aqui é um versículo muito difícil de aplicar na nossa vida, né? Porque aquele que nos persegue, nós queremos justiça, né? E aqueles que nos que blasfemam de Deus, aqueles que são ateus, agnósticos, nós queremos então o bem deles. Então é isso que eu penso
que essa bênção não é nós negarmos nossos valores judaicos cristãos, né? Nem os direitos e garantias fundamentais do ser humano, mas é por ideologias ou religiões cegas. Mas é procurar que eles abram os olhos, que eles vejam também a fé, a cultura, a verdade judaica cristã. Regozijável com os que se regozijam, chorai com os que choram. A solidariedade cristã, né, em todas as condições, seja na prisão, seja na doença, seja no falecimento. A piedade sempre deve estar no coração, no nosso coração, na nossa mente, uns para com outros. Tende o mesmo pensamento uns para com os outros, não aspireis exposição, mas identificai-vos com os humildes, não sejais sábios em seus próprios conceitos. Então, as nossas ideologias não devem ser separadas dos conceitos, dos princípios, dos valores judaicos cristãos, da palavra revelada, da verdade revelada, dos valores revelados e dos princípios revelados por Deus, né? Não querendo ter uma sabedoria feita por mentes, almas humanas, mas a sabedoria que vem, que é revelada do céu por Jesus Cristo, pelas suas escrituras preservadas, desde Adão e Eva, Metusalém, Noé, Abraão, Isaac e Jacó, que conviveram, foram passando oralmente, depois Levi, Moisés, os profetas, Jesus, os discípulos já escreveram, quando a humanidade já tinha condição de fazer o registro escrito das palavras, dos pensamentos, das doutrinas, dos conceitos judaicos cristãos. Não retribuais a nenhum homem mal por mal, procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Se for possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a vingança é minha e eu recompensarei do Senhor. Nesse ponto, o Senhor é o Criador, Ele é que mantém a energia dos átomos, da química, da física, que mantém nossos corpos, toda a natureza, todo o universo. É a força que vem dele que mantém tudo unido e funcionando. E é aquele que promover danos a essa criação, a essa natureza, a glória de Deus, a sua honra, o seu nome, ele será então recompensado com a vingança da ira de Deus. E Deus, ele é o oleiro que faz o barro, faz a criatura, faz os anjos, faz os homens, e escolhe uns para petição e outros para serem vasos de vergonha, vasos da sua ira, porque ele manifesta tanto o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão, a sua comunicação, a sua vocação, como também manifesta a sua ira para os desobedientes, contradizentes. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimenta-o, e se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então, até misericórdia com os nossos inimigos, até piedade com nossos inimigos. Inimigos, vamos dizer, apenas os que estão não querendo nos matar, nos perseguir, nos ameaçar, mas aqueles que estão em necessidade, né, que não conhecem a Deus, não conhecem Cristo. Eu lembro um pastor que foi num culto, a Igrejinha Batista da cidade, e ele conversando com o carroceiro, perguntou se ele conhecia o plano da salvação. Não, nunca ninguém me falou desse plano, não. Quer dizer, tem pessoas simples, catadores de reciclados aí na economia da cidade, que nunca nem ouviram o plano da salvação em Cristo Jesus, nem a Bíblia. Então eles não são inimigos que querem perseguir, nos matar, mas eles são, vamos dizer assim, excluídos, né, estranhos ao nosso meio, ao nosso convívio, à igreja, ao conhecimento que nós temos da palavra. Não sejas vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então o mal, ele é apenas a falta do bem. Se nós convencemos aqueles que estão na maldade para chegar-se ao bem, adquirir o bem, ficar e permanecer na cultura judaica cristã revelada para todos os homens, toda a humanidade em Jesus Cristo, ele automaticamente vai abandonar o mal. Creio que Deus toca o coração e converte as pessoas. Então nosso trabalho é isso, é converter as pessoas a um bom comportamento, como disse Paulo, oferecer o corpo, a alma, o espírito, os atos, os domínios, as propriedades, a energia, o serviço em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Isso dói, isso cansa, não é fácil, é difícil. Eu tive um professor, missionário americano, ele teve um AVC, ele dava aula de salmos para nós. Eu achava muito bonito ele falar assim, mesmo com aquele AVC, com dificuldade de falar, ele dando uma aula à noite e falando da palavra de Deus, do mistério de Deus, ele dizia assim, não é fácil, irmãos. Não é fácil para ele, tinha um AVC, a boca torta, mas ele estava ali transmitindo, falando a mensagem do Evangelho para nós, nos ensinando o valor da revelação da palavra revelada, preservada, escrita por Deus desde Adão e Eva, e o anúncio das esperanças da salvação, da vida eterna, da sua glória no céu, no paraíso da Nova Jerusalém de paz, onde não vai haver mais assassinatos, não vai haver mais esse ódio,
esquerdista satânico, né, de possessões, demônios e guerras e destruições. Vai ser tudo perfeito no paraíso Éden do paraíso do Éden de Deus na Nova Jerusalém. E no próximo milênio, com Cristo expulsando no inferno, Hades, abaixo da terra, todos esses espíritos vulto preto que levam as almas para o inferno. Eles não poderão mais atuar aqui na terra, mas será uma época de 1000 anos em Jerusalém, com águas abundantes e vida abundante, comida abundante e a gozo e alegria com Jesus, todos ressuscitados onde nós caminhamos para essa esperança. Esse que falou ao oferecimento do Mistério da Igreja Eterna, nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não aceitou Jesus, faça a confissão dos pecados, aceite, procure a comunidade cristã. Se você já é nosso irmão, eu vos deixo a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os seus ouvintes que estiverem com Cristo. Amém.